Imagine um mar agitado, o som de remos batendo nas águas e o céu coberto por uma tensão tão pesada que parecia anunciar o fim do mundo. De um lado, Marco Antônio, um general poderoso, mas cercado de traições e decisões duvidosas. Do outro, Otaviano, o herdeiro de Júlio César, com a determinação de esmagar seu inimigo e dominar Roma. Agora imagine centenas de navios gigantes prontos para lutar, marinheiros tremendo de medo e o destino de um império inteiro pendurado por um fio. A batalha que vamos contar hoje não foi uma simples luta. Foi o confronto que decidiria quem governaria Roma e talvez todo o mundo antigo. Marco Antônio tinha ao seu lado Cleópatra, a lendária rainha do Egito, mas também carregava o peso de uma frota inexperiente. Otaviano, por outro lado, tinha estrategistas brilhantes e um exército treinado, mas enfrentava a pressão de provar que era digno de seu poder. E então, no dia 2 de setembro de 31 a.C., o silêncio foi quebrado. Gritos, flechas cortando o ar e navios colidindo marcaram o início da maior batalha naval da história romana. Tudo estava em jogo. Quem venceria? Quem cairia? Prepare-se para reviver o dia em que o destino de Roma foi decidido nas águas de Ácio. Você está pronto para navegar nessa história cheia de intrigas, traições e reviravoltas? Vamos embarcar nessa aventura. Se você está curtindo essa incrível história sobre a maior batalha naval da Roma Antiga, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal e se inscrever para mais conteúdos épicos como este. Sua participação faz toda a diferença e ajuda a manter essas histórias vivas. Bora juntos mergulhar ainda mais na história romana. Imagina uma briga entre dois grandes líderes para decidir quem seria o dono de todo o poder no mundo antigo. Essa foi a Batalha de Ácio, onde dois gigantes romanos, Otaviano e Marco Antônio, se enfrentaram em um duelo que mudou a história. Foi como uma final de campeonato, mas com barcos e exércitos em vez de bolas e gols. Antes dessa grande batalha, Otaviano estava ganhando todas as disputas. Ele venceu um cara chamado Sexto Pompeu, que era um problema enorme, e ainda conseguiu se livrar de outro aliado, Lépido. Enquanto isso, Marco Antônio estava passando vergonha depois de perder uma guerra importante contra os partos. Era como se Otaviano estivesse subindo no pódio e Antônio caindo na lama. Otaviano e Marco Antônio tinham combinado uma aliança para manter a paz, mas aí veio a treta. Marco Antônio era casado com Otávia, irmã de Otaviano, mas decidiu largar ela para ficar com Cleópatra, a poderosa rainha do Egito. Otaviano aproveitou isso para espalhar fofocas por todo lado, dizendo que Antônio estava traindo Roma por causa de uma namorada estrangeira. Era como se Otaviano tivesse começado uma grande campanha para que todo mundo ficasse contra Antônio. Marco Antônio não ajudou muito sua própria reputação. Ele resolveu fazer coisas que irritaram ainda mais o povo de Roma, como dar títulos grandiosos para Cleópatra e seus filhos, chamando-a até de Rainha dos Reis. Imagina só, era como se ele dissesse: Cleópatra e seus filhos merecem mais poder do que todos vocês, romanos. Isso deixou os líderes de Roma furiosos, e Otaviano, que era esperto, usou essa situação para se mostrar como o defensor de Roma contra as loucuras de Antônio. Agora vem o golpe de mestre de Otaviano. Ele conseguiu pegar o testamento secreto de Marco Antônio, que estava escondido num templo. Nesse testamento, Antônio dizia que queria deixar tudo para Cleópatra e seus filhos depois que morresse, além de construir um túmulo enorme para os dois. Quando Otaviano leu isso para o Senado romano, foi um escândalo. Todo mundo ficou revoltado, achando que Antônio queria transformar Roma numa extensão do Egito. Era como se Otaviano tivesse jogado gasolina na fogueira da indignação. Otaviano aproveitou a revolta geral e convenceu o Senado a declarar guerra. Mas ele foi esperto. Não disse que a guerra era contra Marco Antônio, que ainda era um herói para muitos, mas sim contra Cleópatra, a inimiga do povo romano. Isso foi um golpe genial. Todo mundo esperava que Antônio largasse Cleópatra e voltasse para o lado de Roma, mas ele escolheu ficar ao lado dela. Aí o Senado ficou ainda mais bravo, tirou todos os títulos de Antônio
Chamou ele de traidor e começou os preparativos para a batalha. Era como se Roma estivesse pronta para explodir em guerra total. A situação ficou caótica. Até mesmo 40% do Senado e 2 cônsules decidiram abandonar Roma e lutar ao lado de Marco Antônio. Era como se o time estivesse se dividindo em 2, e a tensão só aumentava. Enquanto isso, Otaviano não perdeu tempo. Ele chamou todo mundo que podia, soldados, aliados, qualquer um disposto a lutar, e conseguiu juntar um exército gigantesco com 200 mil homens. Marco Antônio também se preparou e formou um exército do mesmo tamanho. Era como assistir 2 gigantes preparando suas armas para o confronto final. Mas Otaviano tinha um trunfo nas mãos. Seu estrategista naval, Agripa, que era um verdadeiro gênio do mar. Enquanto os 2 lados reuniam tropas na terra, Otaviano sabia que sua marinha era muito mais forte que a de Marco Antônio. Os barcos de Antônio eram grandes e pesados, mas seus marinheiros não tinham experiência. Já a frota de Otaviano era ágil e liderada por marinheiros que sabiam exatamente o que fazer. Era como se Otaviano tivesse um time de jogadores profissionais contra um grupo que mal sabia as regras do jogo. Quando chegou a hora da batalha, Marco Antônio decidiu levar suas tropas para a Grécia e Otaviano, sempre atento, mandou seu exército segui-lo. Só que Otaviano tinha uma estratégia: cortar as linhas de suprimento de Antônio. Isso significava que, sem comida e reforços, o exército de Antônio ficaria mais fraco com o tempo. Mesmo assim, Otaviano não quis arriscar uma luta em terra, onde Antônio era forte. Ele decidiu que a batalha principal aconteceria no mar, onde tinha a vantagem. Era como se Otaviano estivesse armando uma armadilha perfeita, esperando o momento certo para atacar. A tensão aumentava enquanto os 2 exércitos esperavam o momento certo para agir. Os soldados de Otaviano começaram a perder a paciência, e alguns até desertaram para o lado de Marco Antônio, que, por incrível que pareça, conseguiu manter seus homens leais. Mas Otaviano tinha Agripa, que começou a atacar pontos estratégicos, como a cidade de Metone, leal a Marco Antônio. Apesar de toda a resistência, Agripa venceu e forçou Antônio a recuar para Ácio, onde as forças de Otaviano já estavam posicionadas. Era como um jogo de xadrez, com Otaviano sempre um passo à frente, cercando Antônio cada vez mais. Então, no dia 2 de setembro de 31 a.C., aconteceu o grande confronto. Marco Antônio alinhou seus navios gigantes no mar aberto, enquanto a frota de Otaviano, mais ágil e experiente, se preparava para o ataque. Cleópatra estava lá também, com seus navios posicionados atrás das linhas de Antônio. O plano de Antônio era usar o tamanho e a força de seus barcos para esmagar a frota de Agripa, mas Otaviano já sabia disso e manteve suas embarcações fora de alcance. Era como uma partida de estratégia em que Otaviano parecia conhecer todos os movimentos do adversário antes mesmo de acontecerem. Quando Antônio percebeu que precisava agir, ele cometeu um erro fatal. Ele estendeu suas linhas para longe da costa, tentando forçar um ataque direto. Foi aí que a frota de Otaviano, bem treinada, mostrou sua superioridade. Seus marinheiros eram como mestres em combate, lançando flechas e pedras com precisão, enquanto colidiam contra os navios maiores de Antônio, causando um verdadeiro massacre. No meio do caos, Cleópatra tentou virar o jogo. Ela avançou com sua frota para tentar abrir uma brecha nas formações de Otaviano. Antônio, vendo uma chance, liderou pessoalmente o ataque, conseguindo penetrar no centro das forças inimigas. Mas Agripa estava preparado. Ele ordenou que os navios nos flancos atacassem as laterais da frota de Antônio, cercando e destruindo dezenas de embarcações. Era como se Antônio e Cleópatra estivessem presos em uma armadilha sem saída. A batalha virou um pesadelo para Marco Antônio. Cleópatra, vendo que a derrota era inevitável, recuou com sua frota, e Antônio, desesperado, deu ordens para que o restante dos seus navios fizessem o mesmo. Apenas 90 embarcações conseguiram escapar em direção a Alexandria, deixando o restante de suas tropas terrestres desamparadas. Sem suprimentos e testemunhando o desastre no mar, muitos dos comandantes de Antônio decidiram que continuar lutando era inútil e começaram a se render.
Otaviano havia praticamente vencido. Ele não só destruiu a maior parte da frota de Antônio, como também enfraqueceu totalmente suas forças em terra. Mas Antônio e Cleópatra não estavam prontos para desistir. Eles fugiram para Alexandria, tentando planejar seu próximo movimento. Era como assistir dois jogadores perdendo todas as peças no tabuleiro, mas ainda se recusando a abandonar o jogo. A história, no entanto, ainda não terminou. Mas isso é para o próximo capítulo. E assim terminou a Batalha de Ácio, com Otaviano como o grande vencedor. Ele agora tinha o controle absoluto do mar e uma vantagem gigantesca sobre Marco Antônio. Mas Otaviano não estava satisfeito. Ele sabia que Antônio e Cleópatra ainda eram perigosos em Alexandria. Então ele começou a persegui-los, determinado a acabar com a ameaça de uma vez por todas. Enquanto isso, Antônio e Cleópatra estavam encurralados, com poucos aliados e recursos. O que viria a seguir seria o desfecho de suas histórias. Um momento cheio de drama e reviravoltas. Mas isso, como Otaviano diria, é história para outro dia. Agora só nos resta esperar para ver como esse jogo de poder finalmente terminou. Após a vitória em Ácio, Otaviano seguiu com seus planos para dominar completamente o mundo romano. Ele começou a consolidar seu poder político, reforçando alianças e mostrando que era o único líder capaz de restaurar a ordem em Roma. Enquanto isso, Marco Antônio e Cleópatra estavam isolados em Alexandria, tentando desesperadamente manter o controle, mas enfrentando traições e a deserção de seus últimos aliados. Otaviano, metódico e calculista, avançava lentamente em direção ao Egito, preparando o cerco final. Antônio, mesmo encurralado, não desistia. Ele reuniu o que restava de suas tropas e planejou uma última resistência, enquanto Cleópatra usava toda a sua astúcia para proteger seu reino e seu legado. Era como assistir ao último ato de uma tragédia, onde cada movimento determinaria o destino não só dos dois amantes, mas de todo o mundo antigo. Quer saber como essa história termina? Esse será o próximo grande capítulo. E assim Otaviano marchou em direção a Alexandria, determinado a acabar com a história de Marco Antônio e Cleópatra. Quando o cerco começou, o exército de Antônio, enfraquecido e desmotivado, foi rapidamente superado pelas forças de Otaviano. Antônio tentou liderar uma última resistência, mas era como um herói trágico lutando contra um destino inevitável. Cleópatra, vendo o desastre se aproximar, começou a traçar seu próprio plano para sobreviver. O momento mais dramático veio quando Antônio recebeu a falsa notícia de que Cleópatra havia tirado a própria vida. Desolado, ele decidiu que também não viveria para ver a derrota e acabou tirando a própria vida. Mas em uma reviravolta de cortar o coração, ele descobriu que Cleópatra ainda estava viva pouco antes de morrer em seus braços. Era o fim de um amor marcado por batalhas, ambição e tragédia. Cleópatra, por sua vez, tentou negociar com Otaviano, mas ele não estava disposto a deixá-la viver como uma ameaça ao seu poder. Então, em um ato final de desafio, ela tirou a própria vida, supostamente usando a picada de uma cobra venenosa. Assim terminou a história de Marco Antônio e Cleópatra, com Otaviano saindo como o grande vencedor e se tornando o primeiro imperador de Roma, o famoso Augusto. Uma nova era começava, mas à custa de um dos capítulos mais intensos e emocionantes da história antiga. Com a morte de Marco Antônio e Cleópatra, Otaviano retornou a Roma como o homem que trouxe estabilidade após décadas de guerra civil. Ele foi recebido como um herói e, pouco tempo depois, recebeu o título de Augusto, tornando-se o primeiro imperador de Roma e marcando o início do Império Romano. Sob seu governo, Roma entrou em um período conhecido como Pax Romana, uma era de relativa paz e prosperidade que duraria mais de 2 séculos. Mas apesar da glória e do poder que conquistou, a história de Marco Antônio e Cleópatra permaneceu como um lembrete de que ambição, amor e lealdade podem mudar o curso da história. Otaviano, agora Augusto, transformou Roma em uma potência mundial, mas o sacrifício de seus rivais deixou marcas profundas. Antônio e Cleópatra se tornaram símbolos de paixão e tragédia, enquanto Augusto ficou na memória como o estrategista brilhante que soube aproveitar cada oportunidade.
E assim, de uma batalha no mar e decisões calculadas, nasceu o maior império da história antiga. A ascensão de Augusto marcou o início de uma nova era, mas também selou o fim da República Romana. O Senado, que outrora governava com autoridade, tornou-se em grande parte simbólico, pois Augusto acumulou poderes supremos. Ele criou um sistema político tão bem estruturado que seu modelo de governo seria seguido por séculos. Enquanto isso, a memória de Marco Antônio e Cleópatra viveu em histórias e lendas. Eles foram retratados como figuras trágicas, cujas escolhas erradas e o amor intenso os levaram à ruína. Augusto, por sua vez, aproveitou essa narrativa, usando sua vitória para se apresentar como o salvador de Roma, alguém que colocou o dever acima de interesses pessoais. A Batalha de Ácio e seus desdobramentos não foram apenas um conflito militar. Eles moldaram o destino do mundo ocidental. Otaviano, agora Augusto, mostrou ao mundo que, mesmo em tempos de caos, estratégia, paciência e astúcia podem prevalecer sobre a força bruta. O que começou como uma luta pelo poder entre dois homens terminou com a criação de um império que dominaria o cenário mundial por séculos. E assim, a história segue, lembrando-nos que grandes impérios são construídos sobre vitórias, mas também sobre as quedas daqueles que ousaram desafiar o destino. Com o poder consolidado, Augusto iniciou grandes reformas para transformar Roma. Ele reorganizou o exército, garantindo lealdade absoluta, e implementou um sistema de governança eficiente, dividindo o império em províncias administradas por governadores leais. Além disso, investiu pesado em infraestrutura, construindo estradas, aquedutos e monumentos que ainda hoje simbolizam o auge da civilização romana. Ao mesmo tempo, Augusto cuidou da imagem pública. Ele promoveu a ideia de que sua vitória em Ácio não foi apenas sobre Antônio e Cleópatra, mas sobre a corrupção e os excessos que ameaçavam Roma. Ele se apresentou como o líder que trouxe paz, justiça e estabilidade, ganhando o apoio do povo e garantindo seu lugar na história como o pai da pátria. Mas o impacto da Batalha de Ácio foi além das fronteiras de Roma. A queda de Cleópatra marcou o fim da era dos faraós no Egito, que agora se tornava uma província romana. Isso trouxe riquezas imensas para Roma, especialmente trigo, vital para alimentar sua população crescente. Assim, a vitória de Otaviano não foi apenas militar. Foi uma vitória política, cultural e econômica que definiu os rumos do mundo ocidental. A história da República Romana havia chegado ao fim, e em seu lugar nasceu um império que deixaria um legado que ecoa até os dias de hoje. Sob Augusto, Roma se tornou o centro do mundo antigo, irradiando poder, cultura e influência para além de suas fronteiras. Ele foi esperto em usar sua vitória como símbolo de renovação, patrocinando poetas e historiadores para narrar sua trajetória de forma gloriosa. Nomes como Virgílio, com sua obra Eneida, ajudaram a criar a ideia de que Augusto era um herdeiro dos deuses e um restaurador do destino grandioso de Roma. Enquanto isso, o Egito, outrora governado por Cleópatra, tornou-se a joia da coroa do Império Romano. Seu controle significava não apenas riquezas imensas, mas também uma fonte constante de recursos, como grãos, que eram essenciais para sustentar a população de Roma. O Egito também trouxe influências culturais e religiosas que enriqueceram a diversidade do império. A Batalha de Ácio, que começou como uma disputa entre dois homens, mudou o equilíbrio de poder no Mediterrâneo. Augusto se tornou o arquétipo de um líder que sabia unir força militar, habilidade política e propaganda inteligente para não apenas vencer, mas moldar o futuro. Essa nova era romana, marcada pela Pax Romana, se tornaria a base para muitas das instituições e ideias que ainda influenciam o mundo moderno. A Batalha de Ácio foi mais do que uma vitória. Foi o ponto de virada que transformou uma república em um império eterno. Se você gostou dessa viagem épica pela maior batalha naval da história romana, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Aqui, cada vídeo é uma nova aventura pelo passado, cheia de intrigas, conquistas e momentos que mudaram o mundo.
Compartilhe com seus amigos e ajude a manter viva a história do Império Romano e suas fascinantes lições. Até o próximo vídeo.